volta com o nosso Você Bonita nessa segundona tão especial. O programa tá todo lindo, feito aí pra criançada e, claro, pros adultos que também estão pensando com esse lado infantil. Agora, deixa eu contar uma coisa. A gente escolheu essa pauta que a gente vai abrir o programa de hoje porque o programa presta um serviço, né? E esse assunto é muito sério, gente. Obesidade infantil... Quando eu ouço essa palavra, é um susto. Imagina, eu considero um crime fazer isso com uma criança, né? Que muitas vezes não sabe o que está comendo, que não sabe o que está ingerindo e está tendo contato com tudo isso. Então, todas as informações dele serão muito importantes. Mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, nutrólogo clínico geral, bem-vindo! Obrigado, Boa tarde, Carol. Dr. Roberto. Boa tarde a todos em casa. Sempre um prazer tê-lo aqui. Tema importante, né, Carol? Tema muito importante. Inclusive, já quero dizer que a gente vai retomar um pouco o assunto dos açúcares, que foi uma pauta recente que você fez aqui no programa, porque tem tudo a ver com esse lance de obesidade infantil. Dr. Roberto, você quer fazer uma introdução a respeito do assunto? Vamos lá, Carol. Bom, primeiro que a obesidade infantil realmente está crescendo em níveis alarmantes. No mundo todo? No mundo todo, não só no Brasil. E o que me preocupa muito é que antes se imaginava que a criança obesa, que tomasse alguma providência e fosse emagrecendo ao longo dos anos, não teria tantos problemas de ter sido obesa na infância. Uhum. Se na vida adulta não for mais. Tá. Mas hoje os estudos mostram que quando a criança está com peso excessivo, ela já começa as primeiras lesões que podem ocorrer nos vasos sanguíneos, na pressão arterial, e ele vai ter uma estatística, uma incidência maior ou uma chance maior na vida adulta de ter complicações cardíacas e ficar diabético, mesmo que perca peso na vida adulta. Mas se foi uma criança obesa por muito tempo, isso vai trazer riscos futuros. E isso é alarmante, porque são dados novos. Se achava que não. Que não tinha relação. Não, porém... as lesões nas minhas artérias, no meu coração, só na vida adulta que eu vou desencadear. Já começa na infância, se a criança for obesa e sedentária. Doutor Roberto, a gente vai colocar um vídeo daqui a pouquinho para entender o porquê que isso está acontecendo. Mas eu tenho uma pergunta antes da gente colocar o vídeo, que é o seguinte. É necessário também descartar algumas doenças, patologias, que podem ser genéticas e que podem fazer com que essa criança, ainda nessa fase, já desenvolva esses problemas fisiologicamente. De repente, os pais não estão errando nessa alimentação e a criança está desenvolvendo esses problemas. Isso pode acontecer? Pode. Como exceção, graças a Deus. Mas tem patologias, algumas síndromes genéticas que podem fazer a criança ter um ganho de peso, não tendo culpa alimentação. Descartado isso. Descartado isso. Vamos rodar o vídeo? Vamos rodar o vídeo. Acho que para entender um pouquinho... O vídeo é muito legal, olha lá. Eu achei bem bacaninha, porque eu acho que o que está acontecendo hoje, Carol, se for analisar, antes, lá o homem primitivo corria atrás do alimento para poder comer. Ele matava o animal, já gastava energia para isso e fazia a sua refeição. Hoje, ao contrário, a refeição vem até as pessoas que estão sentadas na frente da televisão, às vezes, sem gastar um pouco de energia. Então, antes era o animal que também corria atrás, às vezes no susto, a rodinha foi inventada e com a roda veio a tranquilidade do transporte, paramos de caminhar, paramos de andar, vamos até aonde tem a comida rápida, fácil acesso, enche a pança e vai embora o carro quase já com a roda no chão. Hoje, o prêmio, muitas vezes, é o alimento. Né? Quer dizer, hoje a recompensa, muitas vezes, é o alimento. Foi bem na aula. A criança chorando. Aqui que legal, Carol, ele parte o bolo, mas ele fica com a maior parte, ó, ele não fica com a pequena parte, ele deixa a menor parte. E isso está trazendo, obviamente, uma consequência. Antes era um homem correndo atrás da caça, agora a comida vem e corre atrás da pessoa e engole. Que bonitinha essa parte. E a oferta, né? A oferta de alimentos hoje é muito grande. Então, uma criança que está, às vezes, em alto mar à deriva, tem muito alimento vindo para ele, né? A ponto de encher o seu barquinho e ele afundar ao meio de tantas ofertas generosas de alimentos. O que a gente tem que fazer, Carol? Esticar um pouquinho e dar um apoio para essa criança ser salva desse mundo obesogênico. E trouxe exemplos aqui para quem está em casa compreender o quanto a gente está ingerindo de extra, as nossas crianças ingerindo de extra em açúcares. E ó, que eu não estou falando nem da gordura. Eu vou falar do açúcar, principalmente como alimento muito energético, muito calórico, e que se a criança for sedentária e não gastar essa energia, ele vai ter consequências drásticas. Doutor Roberto, eu vou fazer o seguinte.
vou deixar uma pergunta importante. Onde, em que momento os pais, pai, mãe, avós, muitas vezes que ficam com as crianças, estão errando? Porque nenhuma criança vai lá, ó, na gôndola, no supermercado, na prateleira e pega isso aqui sozinha e experimenta sozinha, se ela nem sabe o que é e se com 2 anos ela nem sabe ler, né? Ela nem sabe. Isso aqui é bonitinho, o teu desenhinho, claro, para despertar o interesse da criança. É verdade. Mas uma criança de 2, 3 anos, você vai dizer que isso aqui é um veneninho, que isso aqui não é legal. Legal. Ela não vai pegar, ela não sabe o que é. Volta, vamos lá, doutor Roberto. Me diga, deixei uma pergunta importante e eu como mãe... aí tem muita gente que fala assim, não, mas a Carol é muito rígida, imagina, não precisa de tudo, coitada da criança. Daqui 20 anos nós vamos ver, coitada da criança. Onde é que os pais estão errando, Olha, doutor Roberto? muito bacana essa sua colocação, Carol, porque queira ou não, a gente começa, aliás, eu já fui, outros profissionais da área da saúde, às vezes a gente é convidado a debater esse tema, até por grandes empresas que convidam da indústria alimentícia, até para escutar um pouquinho a opinião dos nutrólogos, dos nutricionistas, os cardiologistas, os educadores físicos, aonde a gente está errando e como melhorar os produtos também, sem dúvida. Mas o primeiro erro é em casa. É o ambiente que ensina a criança e não a criança que vai dominar o ambiente. Como às vezes a gente desperta o sabor doce e uma vez o cérebro estimulado com esse sabor doce, que é muito prazeroso, a criança vai criar uma certa dependência ou uma avidez, uma necessidade maior de voltar a ingerir o doce, porque se torna um ciclo vicioso. Quanto mais eu ingiro, mais eu quero. Até aqui agora na nossa mesa, você acha que hoje as famílias, os pais estão trabalhando muito, estão com um dia tão corrido que não conseguem disponibilizar um tempo para cuidar desta alimentação? Também, Carol. Tipo também. assim, põe ali, coloca ali no prato. O que é mais rápido e mais prático, né, Carol? Pega na gôndola, põe na lancheira. Filho, a mamãe precisa fazer um monte de coisa, vai comer nas balinhas, que daí ele não vai me encher o saco. É mais ou menos isso. Também. E outra coisa que deveria ser pensado, já foi debatido também em alguns encontros. Por que não na escola, já que a criança vai para a escola, não existe a disciplina nutrição básica? Vamos mostrar os benefícios da fruta, os benefícios dos cereais e mostrar os riscos, por que não, dos alimentos industrializados com alto teor de gordura, trans, de açúcar. Pelo menos a criança mais atenta, ela vai talvez até ensinar para os pais. O pai vai chegar ou a mãe com um alimento não tão legal, eu aprendi na escola que isso não é legal, mamãe. Não dá para mudar? Quem sabe isso muda uma geração. Concordo. Porque a gente só começa a mudar mudando a criança. Vamos lá. Primeiro que a recomendação hoje da OMS, quanto eu posso ingerir de açúcar, o açúcar branco convencional, né? Porque existe o açúcar da fruta, que está na fruta, mas não é bem um açúcar. A gente chama de açúcar, mas é um carboidrato saudável. A OMS diminuiu a recomendação agora de 10% para 5%. 5% do total das calorias eu posso ingerir em açúcar, tá? Eu peguei uma média porque a criança varia, quanto se come uma criança de calorias? De 2 anos, 3.300 até um adolescente, 2.100, 2.400 calorias. Fiz uma média de 1.800 calorias, pegando a maioria das crianças aí em idade pré-escolar, escolar. Isso daria por dia, vou colocar aqui, ó, porque eu quero comparar o que deveria, o que seria o limite, e aqui do lado eu vou colocar o que os alimentos estão nos dando. E no final vocês vão ficar assustados, tá? Dá 1 colher de sopa, Carol. Isso aqui é o limite dia. Limite dia, tá? Vamos colocar para uma criança. Para uma criança, tá? Perfeito. Esse é o limite recomendado pela OMS. Vou começar daqui para cá. Lá. Tá? E olha que eu fui generoso e coloquei volumes que não são tão exagerados, tá? Então vamos lá. No lanche da manhã, 1 colher de sopa cheia de achocolatado em pó, tá? Tem várias marcas, tá? Nem trouxe pote para não confundir. Equivalem a 2 colheres de sobremesa de açúcar. Então vamos lá, 1 colher de sobremesa. Meu filho, vou colocar mais achocolatado. 1 colher de sobremesa. Pronto, tá? Então no café da manhã ele tomou o achocolatado, ele já ingeriu tudo isso de açúcar em 1 colher do achocolatado. Isso, 1 colher de sopa tem 2 colheres de sobremesa de açúcar. Olha que maluco. Aí pega o tal... Tem outros, tem geleias, né? Eu trouxe esse aqui, que é uma delícia. Até a pasta, a culpa não está na avelã, né? Não, a avelã não. A avelã é ótima, tá? O problema é o açúcar que jogaram aqui para ficar docinho, tá? Então, 1 colher, mais ou menos, de sopa
desse cremezinho, tem 1 colher de sopa mais ou menos rasa de açúcar, tá? Vamos colocar. Uma criança a gente tem lá o pãozinho, tá só no ela café quer da passar manhã. o creminho. Só um detalhe, Carol, nessa primeira escolha do dia, eu já estou quase com 50% a mais da recomendação oficial. Já estou me lascando. Nossa. Aí vai para a escolinha, chega na escolinha, o que está na lancheira? O famoso suquinho de fruta, que cabe facinho na lancheira, e que tá escrito assim, ó, néctar. E a cor é chamativa. Tem várias marcas, tá, gente? Eu tô falando sucos de uma maneira geral. O suquinho doutor Roberto, néctar é açúcar puro, né? O néctar eles usam como uma coisa, porque tem fruta, mas é uma porcentagem que não é tão alta. O problema não é o que está como base, que é a fruta, que é a avelã, é a indústria acrescentar o açúcar para poder trazer o sabor adocicado. Quanto tem de açúcar? Um desse aqui tem 1 colher de sopa cheia de açúcar. Então vamos lá, mais 1 colher de sopa, tá? E eu coloquei só 6, Carol, para ser humilde, eu coloquei 6 balinhas. 6 balinhas. É que essa balinha é tão inofensiva, tão gostosinha, não é verdade? Jujubinha, é jujubinha? Né? Essas 6, só 6. Eu acho difícil a criança comer só 6, hein, Carol? Ixi, come o saquinho todo. Pega o pacotinho todo. Dá 1 colher de sobremesa de açúcar. 6 balinhas tem 1 colher de sobremesa. 1 colher de sobremesa de açúcar. Não, eu vou ficando arrepiada. Tá falando, bom, não arrepio. Vamos pular aqui agora para a hora do almoço. Tá. Ele vai tomar aquele refrigerantezinho básico. Trouxe vários, Carol, porque Roberto, senão fica achando criança, que é só... Não trouxe só o do meio aqui dessa cor, para não achar que é só esse refrigerante que é problemático, todos, tá? Né? Todos. Eu trouxe aqui esse, esse. Quem em casa sabe quais são eles. É impressionante. Tem num copo de 250 ml. Esse copo aqui é quase 250 ml. Ou tem uma latinha, Ou né? uma latinha. Tem 1 colher de sopa cheia, Carol. Nossa, acredite. Tá, já coloquei. Fomos para o lanche da tarde. No lanche da tarde, ele vai pegar um achocolatadozinho desse também. Tá? Um só, Carol. Um desse. 1 colher de sopa cheia de açúcar. Tá? Um desse tem 1 colher. Nossa. Tá? Aí tem, no lanchezinho da tarde, às vezes, também, pode tomar um achocolatadozinho desse com 3 só, hein? 3 bolachinhas recheadas, Carol. A criança não abre o pacote para comer 3. Ele come a metade, inteiro. tá? 3 mais 1 colher de sopa. Eu vou juntar aqui depois em colheres para as pessoas em casa terem uma noção. Te dá aflição, Juju, como mãe? E depois, lá depois do jantar, às vezes tem a sobremesazinha, que ao invés de ser uma fruta, né? Poderia ser um iogurte natural, de preferência, sem picadinho, um iogurte natural sem corante, vai para os cereais bonitinhos. É cereal, é milho. O milho não tem culpa. O milho não tem Mas culpa. o que tem a culpa aqui? O açúcar que a indústria coloca. E às vezes eu vou falar do xarope de milho também para encerrar. Aqui eu coloquei 1,5 xícaras desse cereal, que não é muito, é um pratinho raso, tá? E a criança às vezes come meio pacotinho. E coloca um leitinho, às vezes vai misturando, né? Mais 1 colher de sopa nessa quantidade, tá? Então vamos lá, Carol. Se a gente pegar o que seria recomendado em colheres, que aqui para visualizar, eu sei que eu acho que lá no câmera tá dando para ver, que aqui tá um monte, né? Esse aqui, olhando de cima, parece que é igual, né? Mas olha aqui, o recomendado é 1 colher de sopa. No exemplo que eu dei aqui, olha o que entrou. Tudo isso aqui, Carol. Vamos colocar em colher aqui, que eu acho que fica... Se a criança comer isto Carol, aqui no dia, ela consumiu de açúcar... Isso aqui, ó. Que você falou, diretor? Desculpa. É uma perguntinha, Má? Que você quer fazer? Tá. O que deveria, Carol, aqui. Aqui. Era só isso. Era esse é só o limite. Isso. Esse é o que pode. É o que pode. Olha o que a gente ingeriu aqui. É assustador, falou, imagina Carol. o organismo desta criança. Por isso que estamos tendo uma epidemia de obesidade, de diabetes. Então, gente, vamos começar a ficar atento, porque a gente tem que fazer compra na feira. Supermercado é para comprar... Produto de limpeza. Até o arroz, o feijão. Uns extras, né? Uns extras, mas assim, é legume, é verdura, é cereal, é fruta. É isso que a gente precisa inserir na vida das nossas crianças, para que lá na frente a própria família não tenha o desconforto de ter um adulto doente. Vamos fechar falando aqui do que é o famoso milho. Açúcar disfarçado, Carol. Porque, na verdade, só que é um açúcar. O xarope de milho, o que é o xarope de milho? Ou a frutose em alta concentração. A frutose, ela pode ser extraída de vários vegetais, a gente falou na pauta passada, mas ela é extraída do milho. Ela pode ser aumentada na sua concentração por uma técnica de fermentação ou enzimática e forma o que eles chamam de xarope de milho,
que é uma concentração altíssima de frutose. O problema é que a frutose em excesso, não vindo da fruta, que é um açúcar saudável, em excesso, a frutose aumenta a produção de gordura no fígado e você se torna mais facilmente, com resistência à insulina, você fica mais predisposto ao diabetes. Se eu ingiro alta concentração de frutose todos os dias. E onde tem esse xarope de milho? A indústria começou a usar o xarope de milho, que é muito doce, e colocou em vários. Por exemplo, nessas caldinhas que estão embaixo dos iogurtes que você compra. Que parece tão gostosinho. Tá? É muito legal. Olha a cor, como é que é atrativa. É bonito. Todos os iogurtes que tiverem essa caldinha embaixo tem xarope de milho. Um que é conhecido, eu não vou mostrar a marca, mas esse aqui está na gôndola. Dá uma olhada, vai estar escrito xarope de milho diretamente esse, tá? Tem nas coberturas de sorvete, esses aqui, ó. Pega o sorvete, mete a cobertura. Riquíssimo xarope de milho e acredite, até no ketchup. Ai, ketchup é tão gostosinho, né? Mas você vê uma porcaria. E nas balinhas, nos confeitinhos também tem xarope de milho. Não, então, eu acho que a criança também não precisa. Não, e isso, olha, vamos falar bem a verdade. Você colocou aqui o açúcar, um tanto de coisa. Nós não falamos de batata frita, nós não falamos do hambúrguer, nós não falamos da salsicha. Só do açúcar. Nós falamos do açúcar. Então, olha o nível, se a gente ainda for colocar batata frita, né, outras frituras, o nuggets, que legal. Gordura trans, gordura hidrogenada, gordura saturada, sódio, olha, é uma covardia. E eu já ouvi assim, não, Carol, mas tô colocando nuggets no forno. O nuggets pronto é pré-frito, gente. Não tem como colocar no forno, ele já foi frito, entendeu? A batata que a gente compra pronta também, congeladinha, tô colocando no forno. É frita, pega a batata lá na feira, no hortifruti, corta a batata palitinho. Tá faltando as pessoas voltarem a ter contato com o alimento, né, Carol? Alimento de verdade. Por isso que o nosso primeiro site, que vai, inclusive, em breve mudar o nome, que é o Pé da Cozinha, é para as pessoas voltarem a ter um pé lá dentro da cozinha. Cozinhar. Né? Vamos começar a colocar um pouco a mão na massa, de maneira simples, porque não precisa complicar. E de vez em quando errar, a exceção não faz a regra. Aqui é para não virar a regra do dia a dia o que está aqui. Doutor Roberto, parabéns. Eu vou só fechar nossa pauta, Má, por favor. Deixa eu chamar essa lindona que vai cozinhar daqui a pouco. Vicky, vem cá. Você já está pronta, já está com o microfone. Bem-vinda. Doutor Roberto, você conhece a Vicky? Conheci ela aqui, linda, linda, linda. A Vicky é muito querida, já cozinhou com a gente. Daqui a pouquinho é ela que estará na nossa culinária, fazendo aí essas bolachinhas de chocolate, que não tem nada a ver com esses ingredientes, né, Vicky? Te chamei para te perguntar uma coisa, que eu sei que você... Quantos anos você tem? 11. 11. Você sempre foi ligada no assunto de alimentação. Sua mãe sempre te passou um bom exemplo. Foi. Você come isso que tá aqui? Como é que é essa sua rotina? Em algum momento você come isso? Na minha casa não tem nada aqui. Não tem. Mamãe não compra. Nem que você quisesse, não tem. Mas de fim de semana, uma coisinha ou outra? Às vezes sim. E aí você se sente bem. Uhum. E você sempre foi assim, bonitinha, nunca engordou, né, Rê? Sempre ficou no peso de acordo com a idade, crescimento, tudo certinho, né? E eu tô sabendo também que quase nunca fica doente. Tá sempre? Nunca falta escola, porque não fica doente. Que criança que tá inflamada... Exatamente. Não fica mais doente, doutor Roberto? E dizia Hipócrates, e aí falta a escola. Faça do alimento o seu primeiro medicamento. E ele já falou isso há muitos anos. E é o pai da medicina, e não deve ser bobo, não. Muito obrigada, Vicky. Eu só queria fechar aí com um depoimento seu, mas daqui a pouquinho na culinária você conta mais. Porque isso aqui é exemplo de casa, né? Suas amigas fazem isso? Algumas sim, algumas não. Vai encontrar com elas lá na frente, você vai ver aqui. Então, você vai estar toda linda. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra estar lindona, assim, saudável aos 11 anos, saber escolher os alimentos. Até daqui a pouco, lindona. Doutor Roberto, muito obrigada mais uma vez. Carol. Parabéns sempre pelas explicações. Beijo Adorei a dinâmica. Eu acho que ficou todo fácil mundo de visualizar, aqui... Não, e o pessoal aqui, meus meninos têm filhos. Ó, lembrem-se dessas colheres, desse desfile de colheres, que isso é açúcar no sangue da criança. Agora... Quer seguir Dr. Roberto? Vai lá no Insta, @NutraSaúde. Lá no Insta pode seguir, então, @NutraSaúde ou no www.nutrasaude.com.br. Muito obrigada.